Aqui. Olá, bem-vindos ao podcast Guia de Sobrevivência. É um prazer. Eu me chamo Alexandre Teles, sou coordenador dos seminários e institutos Belo Horizonte Oeste. E hoje aqui nós estamos também com o irmão Daniel. Está aqui conosco, calma aí. Desculpa aí o atraso aí com vocês, mas nós vamos começar aqui. Estamos também aqui com o irmão Daniel Ribeiro. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Daniel Ribeiro, sou coordenador do seminário também, conforme o irmão Teles já explicou. Prazer estar aqui com vocês. E estamos também com o Reginaldo. Beleza, meu povo? Reginaldo, Instituto Belo Horizonte. Vai ser legal demais o nosso podcast, nosso encontro aqui. Tudo bem. Joia. Então hoje nós estamos aí com esse podcast, o Guia de Sobrevivência. É um prazer, nós vamos estar falando um pouco sobre como sobreviver nesses dias, espiritualmente, ser fortalecido no Senhor. Queria pedir a todos aí que possam marcar aí sua frequência aqui na descrição do grupo, vai estar aí no link aí na descrição, Então não deixe aí de marcar a sua participação aí. Estamos aqui ao vivo agora, mas esse podcast também vai ficar gravado, todos vamos poder participar. Então hoje nós vamos pegar aqui o que deu tema ao curso, Nós, na Biblioteca do Evangelho, tem um recurso lá que são discursos, mensagens. Deixa eu pegar aqui o nome certinho para vocês. São mensagens semanais que são publicadas ali para a igreja. É a publicação semanal para os jovens adultos. E nós vamos usar a publicação de fevereiro de 2024, que justamente dá o nome ao curso, que é um Guia de Sobrevivência para Jovens Adultos. São citações edificantes de nossos líderes para quando você mais precisa delas, Então estamos aqui, vamos discutir juntos algumas coisas, Então lá alguns temas que é falado lá é se preocupar com o futuro, Então quando você se preocupar com o futuro, qual o guia de sobrevivência para isso, Quando você não é bom o suficiente, não se achar bom o suficiente, quando se sentir sobrecarregado pelo mundo, quando sentir de coração partido. Então vamos falar de vários temas aí. Quando se sentir sozinho, se sentir culpado, quando você precisar de esperança, muito bom isso aí, Quando se sentir exausto, Quem nunca? Quando precisar ser reconfortado. Então vamos debater aqui com meus amigos, e nossos próximos encontros aí vamos falar um pouquinho mais. Então, como já falei, não esqueça aí de se inscrever, de marcar sua frequência, aí está na descrição do grupo aí. Eu queria começar aí, aqueles que estiverem aí participando, coloquem aí no chat, Aí tem a pergunta ali, Lê para nós lá, Reginaldo. Eita, meu amigo. O que você tem feito aí para sobreviver espiritualmente aí, nesses dias? Como é que você tem buscado aí sobreviver espiritualmente? Então vamos falar um pouquinho disso, Primeiro, quais os sentimentos de vocês em relação a isso, a esse tema, e como vocês veem aí que pode auxiliar os jovens nesses dias? A primeira coisa interessante, o Teles é quem montou esse curso, e eu queria dizer para vocês da questão de tão atual, um tema de grande necessidade entre os jovens. Então, por favor, não perca nenhum episódio, fique atento, porque é algo na sua linguagem, é algo do seu dia, é algo do profeta vivo, do presidente Nelson, além de outros, é claro. Então, só quero, antes de começar a falar qualquer coisa, dar essa importância sobre esse tema e sobre esse curso. Outro sentimento aí, Daniel? O presidente Nelson, ele disse que nós não iríamos sobreviver espiritualmente sem orientação, consolo, conforto do Espírito Santo, Então, esse é um guia, Acho que o profeta vivo, o Espírito,
Tudo isso pode nos ajudar a sobreviver espiritualmente e ter forças não só para as questões espirituais, mas para todas as áreas da nossa vida. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar a nossa discussão aqui. Então, pegando aqui o primeiro ponto lá que fala de quando você se preocupar com o futuro, né? Então, na vida acelerada hoje que a gente vive, né? Como é que isso é possível, né? Manter a calma. Ele fala ali, nós estamos pegando ali a primeira citação que fala sobre isso, né? Como é que pode manter a calma na vida acelerada que a gente vive, né? A gente está sempre se preocupando com o futuro, a preocupação que os jovens têm, né? Então, como é que a gente pode se concentrar no momento que nós estamos vivendo e ainda assim, né, essa preocupação com o futuro ao mesmo tempo? Como é que vocês enxergam isso aí? O conselho já tem 2000 anos, né? Jesus Cristo falou, não andeis ansiosos. O problema é exatamente esse, não ficar ansioso. Mas eu gosto muito do que Cristo disse no livro de João, no capítulo 9, onde ele descreve a necessidade da gente ficar no presente. E ele fala assim, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então ele fala assim, não é quando eu vou embora que eu vou ser a luz do mundo, não é antes que eu era, que ele sempre foi. Mas ele deixa claro, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então nós precisamos definir quem nós somos e continuar a viver isso. É o hoje, é o agora, é o momento. Muito bem. Ele fala ali na citação, fala aí de conectando os pontos, né, pouco a pouco, né, até que você vai contemplar a vida, né, pouco a pouco ali, até que você tenha uma vida completa, né. O presidente Nelson, ele falou um pouco sobre a vida é tão brilhante, né, o futuro é tão brilhante quanto a sua fé, né. Como a fé impacta nisso, né, nessa visão de futuro aqui? Como é que você enxerga, Daniel? Eu gosto muito aqui do que o Elder Uchtdorf falou nesse trecho, né, nessa sugestão. Ele fala que são pequenos e simples sacrifícios diários que vão nos ajudar a realizar algumas coisas grandes, ou ele fala assim, que vão ajudar a construir a obra-prima de sua vida, né? Então a gente pode focar nas coisas simples e pequenas que a gente tem que fazer com uma certa constância. E ele também fala assim, confie em Deus, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Então, às vezes, os jovens adultos solteiros têm muitas coisas para fazer, coisas simples, durante todos os dias, como estudar, né? Muitos estão em curso universitário, estão se preparando para entrar, trabalhando. Então, essas coisas pequenas e simples, esses sacrifícios pequenos e simples, se nós fizermos de forma constante, vai chegar um momento que eles vão se tornar grandes, né? E a gente precisa confiar, acreditar, né? Acreditar que Deus é a pessoa mais interessada no nosso sucesso e no nosso progresso. Fantástico. Sim. Ele fala que a mortalidade é uma história de aventura interativa, com desfecho em aberto, né? Então não tem essa coisa de destino, né? O destino está traçado, que a gente vai... No meu destino vai ser esse, né? O futuro está em aberto, né? O desfecho está em aberto. Nós podemos... Ele fala dos auxílios que a gente tem, né? Mandamentos, convênios, conselhos proféticos, o dom do Espírito Santo, né? E você falou uma coisa interessante, porque se a gente pensar em destino, aí a gente ficaria ansioso para saber qual que é esse destino. Agora, quando eu fico sabendo que eu tenho que construir minha vida, é agora que eu concentro, é agora. Sou eu. Está na minha mão. O Senhor é meu auxílio. É isso aí. Tem uma frase, acho que é do presidente Monson, né? Decisões determinam o destino, é isso? Exato. Tá certo? É bem o que o Reginaldo falou, né? São as nossas decisões de hoje que vão determinar aquilo que nós vamos nos tornar amanhã, né? E aqui o Teles falou muito bem que o Senhor, ele deu, o Elder Uchtdorf, ele fala que ele deu alguns guias, né? E ele fala que nós temos mandamentos, convênios, conselhos proféticos inspirados e o dom do Espírito Santo. Eu fiquei pensando muito num desses guias, né? Que são esses mandamentos que eles nos ajudam a ficar dentro daquilo que o Senhor espera, né? E todos os outros são guias para nos orientar, como os conselhos proféticos, que são fantásticos, do presidente Nelson, também tem os demais apóstolos, né? O próprio presidente Elder Uchtdorf falou que a educação
um membro da igreja, um mandamento, né? Então isso é um guia para nós buscarmos aí e termos esperança por um futuro melhor, mas se concentrando no presente. Muito bem. Vamos em frente então. Passando por outro ponto aqui, ele fala quando é que a gente pode sobreviver, né? Quando achar que não é bom o suficiente, né? Então, na experiência de vocês, aí, o que vos ajudou nesses momentos que tiveram esse sentimento, que sentiram que não eram bons o suficiente? O que ajudou vocês aí? Bom, sempre a gente tem, né, esses momentos de achar que Estou não deixando é. o Daniel porque ele é bom o suficiente. Talvez eu não sou bom o suficiente, né? Para começar. Mas eu lembrei de Moroni, né? Lá no livro de Éter, capítulo 12, versículo 27, quando ele fala das fraquezas. Favorita, Né? Muito bom. E ele estava preocupado porque ele não sabia escrever tão bem quanto ele falava. E o Senhor deu uma grande lição para ele, né? E para todos nós que pode ser aplicado. É a escritura favorita do Teles. Eu vou deixar ele explorar ela um pouquinho mais, porque é o que me vem à mente. Sempre que eu tenho esses momentos de achar que não sou capaz, que não sou bom o suficiente. Primeiro eu lembro na escritura e depois eu sempre lembro um pouquinho, principalmente do que o presidente Nelson falou, né? Que tem 3 rótulos que a gente nunca pode esquecer. Nós somos um filho de Deus, discípulos de Jesus Cristo e filhos do convênio. Então isso nos ajuda a voltar um pouquinho para a nossa real identidade, para vencer esses desafios que volta e meia a gente tem, né? De se sentir incapaz, insuficiente. Fantástico. Eu gosto muito da escritura porque ela fala das fraquezas, né? Todos temos fraquezas, dificuldades, né? Mas ali o Senhor ele fala assim: minha graça basta, né? Para todos se chegarem até Ele, né? Então a graça de Cristo está disponível para todos. O Senhor sabe que todos nós temos fraquezas, dificuldades, mas Ele pode nos orientar, né? Nos auxiliar, né? E essa graça de Cristo, né? Esse poder capacitador do Salvador nos ajuda a fazer aquilo que a gente não consegue, né? Só com a nossa força por nós mesmos. Então isso sempre me deu força, né? Quando eu me sentia assim, né? Achando que não era o suficiente, isso sempre me deu força, né? Pensar de que com a graça de Cristo eu posso realizar. Realmente com a minha própria força, só com a minha força eu não posso fazer todas as coisas, mas com o Senhor eu posso confiar, né? Em ter esse auxílio na minha vida. Tanto no livro de Mormon quanto na Bíblia tem um conselho muito perigoso, na verdade é um mandamento, né, que é sobre ser perfeito. E aí se a pessoa cair nessa cilada, perfeição não é algo para essa vida. A gente precisa entender algumas das definições de perfeição, que ela é dividida, né, a raiz da palavra divide no meio, perfect act. Nossa, tô falando até latim aqui, o negócio tá bom do meu lado. Tá bom. É um ato perfeito. Ou seja, a gente tem a vida inteira para começar e terminar. Se nós seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, que sempre foi perfeito, mas o que Ele nos deixou foi, o que você começa, você termina. Agora tem coisa que a gente vai demorar anos para terminar. Você só não pode desistir. Isso é perfeição. Começou, terminou. Tem coisa que eu comecei há muitos anos, não consegui terminar até hoje não, mas estou. Então é conter essa ansiedade, saber que a gente tem uma vida para completar. Bacana, né? Você falando disso, né, Reginaldo? Eu lembrei de uma experiência recente, né? Que eu, durante muito tempo, quis estudar, né? Terminar meu MBA, aí eu falei, não, com essa idade que eu estou hoje, acho que eu não vou conseguir, não. Durante muito tempo, e fui deixando, né? E até consegui. Agora, muito esforço, né? Achei que não era capaz e tive muito auxílio do Senhor. Eu recebi muito auxílio do Senhor durante. Então, o Senhor pode nos ajudar não só nas questões espirituais, mas em todas as etapas da nossa vida, né? Seja no trabalho, no nosso estudo, né? Que a gente for fazer, e realmente é completar, né? Completar. O Senhor nos ajuda a completar. Perfeito, acho que você fez. Concluiu agora. E é o que a Escritura diz, né? Que Ele vai completar, né? Aquilo que a gente não. Então, tornar-se perfeito é o Senhor nos completando, né?
Gostei. Muito bom. Excelente. E aqui no finalzinho da escritura, né, diz assim: porque caso se humilhem perante mim, né, essa questão da humildade, e tenham fé em mim, é a fé e a humildade, né? Então farei com que as coisas fracas se tornem fortes. Então a gente pode com certeza saber que essas fraquezas que muitas vezes a gente tem, essas limitações, se a gente for humilde, buscar o Senhor, e a palavra humildade, um dos significados é reconhecer a nossa dependência do Senhor, Ele pode fortalecer essas nossas fraquezas, né? E tornar elas em forças para nós, para o nosso benefício, né? Isso é excelente. Teres foi um exemplo aqui, compartilhou a experiência. Parabéns. E é aquela parte que Moroni ensina, né, que é outro equívoco nosso, que a gente quer ser perfeito, quer fazer tudo certo. Moroni nos ensina que nós somos aperfeiçoados por Cristo. É Ele quem faz. Eu tenho que permitir com que Ele faça. Ele vai completar. Eu tenho que permitir. Muito bem. É isso aí. Eu gostei demais. Parte isso, senhores. Então, é o que fala aqui. Ele não toma mais. Está bem. Como agora? Foi aperfeiçoado, né? Melhorou, né? Ele fala que ele tomará seus talentos, sua habilidade e os multiplicará. Né? Eles usam o exemplo ali dos 5 pães e 2 peixes. Né? O que a gente tem? O que a gente pode dar? Né? Como é que a gente vai alimentar essa multidão? E aí eles levam o que tem, né? E o Senhor completa. Gostei também do que o Elder Utdorf ele fala nesse trechinho, né? Ele fala assim: se você diz que não é perfeito, que não é bom o suficiente, bem-vindo ao clube, né? Então, os apóstolos passam por isso, né? Exatamente. Todos isso mesmo. Todos somos mortais. Faz pouco tempo que o Ulisses Soares falou, né, que ele se sentiu menor entre os apóstolos, né? Aquela coisa. Um apóstolo também tem esses momentos, né? Partindo aqui por um outro ponto, ele fala de quando sentir de coração partido. Poucas vezes a gente sente isso na vida, né? De coração partido. Lembra de algum momento assim, Reginaldo? O que você aprendeu aí sobre isso? Sobre sentir-se com o coração partido, como é que reage, né? Aqui ele até tem uma citação, né? Ele fala que a quebra de confiança às vezes, ele fala de sonhos desfeitos, né? Quando o coração se parte mais de uma vez, né? Quando queremos justiça, queremos a misericórdia, né? Precisamos de misericórdia, cerramos os punhos, né? Em lágrimas. Isso não é justo, né? Às vezes a gente está nesse sentimento assim. Como é que vocês querem comentar sobre essa parte aí, né? Um dos momentos mais difíceis, desagradáveis e penosos da minha vida foi quando minha esposa teve um aborto espontâneo do que seria do que é, né, o nosso 4º filho. E eu estava na faculdade ainda, recebi um telefonema, chego em casa, é sangue para todo lado, e eu somente queria testificar para vocês que eu sei o que é ter um coração partido, rachado no meio, e o sentimento de perda, o sentimento de, sei lá, que fui esquecido. E depois que a gente percebe que no plano de salvação não está tudo perdido, que no plano de salvação existe uma trajetória, que aqueles que esperam por Cristo só nessa vida é miserável. Então, de todos os corações partidos, se a gente esperar somente nessa vida, nos tornamos miseráveis. Temos que aprender a acreditar nas promessas. Vem depois. O Elder Gong aqui nesse discurso, nesse trechinho, né, que são esses conselhos que eles dão para os jovens adultos solteiros, ele fala que a gente pode recordá-lo sempre, né, ou seja, recordar sempre de Cristo, né. Gostei do que o Reginaldo falou, que a gente tem que esperar que sempre vai vir, né, e essa esperança sempre centralizada em Cristo, no seu plano, no seu evangelho. E ouvindo o Reginaldo falar, eu lembrei disso, né? Que chega um momento que a gente recorda. Lembrei de Enos quando saiu para caçar animais. Ali um pouco ele lembrou que o pai dele falava das palavras de vida eterna, né? E eu acho que essa lembrança
e voltar em algum momento depois que essa dor passa, porque na hora sempre é um desafio, né? Eu acho que pode dar esperança, né? Eu tenho esperança como fragmentação de Deus, sabe? Quando você tem esperança, tem fragmentos de Deus. Quando você tem fé, aumenta a participação de Deus, até que você consegue ter um entendimento perfeito. Então, precisamos nos apegar aos fragmentos de Deus. Esperança é um fragmento. Ele existe, ele vive, ele é Deus, ele cumpre promessa. Excelente. Bom, Maria, um outro tema bacana que eles falam aqui é sobre se sentir sobrecarregado, né? Acho que tem 2 pontos aqui, ele fala, um que ele fala quando se sentir sobrecarregado pelo mundo, e outro que é bem semelhante, né? Quando se sentir exausto, né? Sobrecarregado e exausto, né? Quem nunca, né? Se lembram de algum momento assim, de sobrecarga, de se sentir assim, o que podem dizer sobre isso, né? Sobre sentir sobrecarregado aí? Eu acho que são várias as ocasiões, né, que nós nos sentimos sobrecarregados, às vezes com desafios familiares, trabalho, enfim, são vários os motivos, né, pelo qual a gente pode se sentir sobrecarregado. Eu gosto muito dessas mensagens recentemente que o presidente Nelson tem compartilhado, e nós, dessa ênfase, na verdade, essa ênfase profética nos convênios e nas ordenanças, né? O presidente Nelson, em outubro de 2022, ele disse o seguinte: cada pessoa que faz convênios em uma pia batismal e no templo e os guarda, recebe acesso ampliado ao poder de Jesus Cristo, a fim de nos levar para além da influência deste mundo decaído. E depois ele disse também: a recompensa que recebemos ao guardarmos os convênios que fizemos com Deus é o poder celestial, um poder que nos fortalece para suportarmos melhor nossas provações, tentações e tristezas. Então eu lembro, e agora mais recentemente, quando tem esses desafios, né, essas pressões, eu sempre procuro me voltar para os convênios que eu fiz com Deus, e poder desfrutar desse poder celestial, né, que pode nos dar força para suportar melhor nossas provações, nossas tentações e nossas tristezas. E eu lembrei que às vezes a gente está assim, começa a servir, por exemplo, tentar consolar os outros, né, ou carregar os fardos uns dos outros, e às vezes a gente vê que os nossos fardos nem são tão pesados, tão fortes, e a gente acaba recebendo uma força, né, que é esse poder celestial. Então eu acho que isso é algo que me ajuda, tem me ajudado muito nesses últimos dias. Excelente. Tem algo que é de nós 3 aqui, eu conheço um pouco dos 2 colegas aqui, então eu só queria dizer para vocês, nós 3 já passamos pela faculdade, nós 3 já tivemos que fazer faculdade e trabalhar, nós 3 tivemos faculdade, trabalho e filho, nós 3 já tivemos dívidas, problemas financeiros, dificuldades, e aqui tem um conselho de atenção. O déficit de atenção tem um conselho muito interessante para vocês. Para vocês que estão passando exatamente isso daqui. Aqui está dizendo, um conselho simplifique a vida. Simplifique. Tem coisas que tem que ser cortadas, tem coisas que serem eliminadas. E se tem uma das coisas que eu pude aprender nesse processo, quando eu estava exausto, é sobre o dia do Senhor. Em não estudar, não envolver com coisas da faculdade, do trabalho, santificar o dia do Senhor, servir na igreja. Durante a semana eu estava cansado, mas a mente estava pronta. Então simplifica, tem coisas que elimina, tem coisas e deixa o Senhor agir, deixa o Senhor fazer o resto. Aposto que o povo adorou, né, quando a gente fala sobre esse negócio, déficit de atenção, faculdade, emprego. Vocês não estão sozinhos. Só muda de endereço e a vida que segue. Essa parte aí que você citou, onde ele fala do simplificar, né? Na verdade aqui
é a irmã Patrícia Holland, Exatamente, a né? esposa dele. É a esposa do Elder Holland, né? Imagine ela, aquele marido acelerado que ela tem. Eles são bem diferentes, né? São bem diferentes. Ele é bem mais explosivo, assim, é uma pessoa bem mais calma. Assim, ela mesma fala disso, né? Dessa diferença de personalidade, né? Mas ela fala sobre isso, exatamente aí que você falou, né? Aquieta-se, acalma, simplifica, sejam mansos e humildes de coração e orem. Testifico que milagres acontecem quando desaceleramos, quando nos acalmamos e quando nos ajoelhamos. Tudo que o Pai tem pode um dia ser de vocês, né? Então lembro de momentos do Salvador, né? Que ele fez isso, né? Imagina aquela... passando por perseguição, sabe que a vida dele estava em risco, né? E ali com seus discípulos, toda aquela multidão, todo mundo esperando algo dele, né? Cura e tudo mais, mas tinha momento que ele se retirava, né? Ficava só, ele se aquietava e acalmava, e aí ele podia dizer realmente com força, né? Com poder, né? Eu vim fazer a vontade do Senhor, porque ele ia lá ouvir o Senhor, né? Conversar com Deus, né? Conversar com seu Pai, e voltava ali para a correria, né? Que era o mundo, né? Nós vemos um mundo muito corrido, né? Muito acelerado, né? Pensamento acelerado, com essas tudo que vocês falaram, TDAH, toda essa questão de déficit de atenção e tudo mais. Nós precisamos ter esse momento, né? De se acalmar, de se voltar para o Senhor, para que Ele possa, se realmente possa ver que Ele te conhece individualmente, né? Ele sabe o seu nome, Ele sabe quem você é, né? Então Ele vai te abençoar individualmente, né? Te fortalecer, né? Então busque esse momento, né? Quando estiver ali tudo, parece que o mundo está em cima da gente. Buscar esses momentos às vezes parece difícil. O que vocês acham possível? Você trouxe algo tão poderoso, tão importante, né? Jesus Cristo tinha 3 anos para mudar a humanidade. 3 anos foi o ministério dele. Então, se ele tivesse ansioso, se ele tivesse um monte de coisa na vida dele, teria arrebentado tudo. Então ele simplifica. Ele tem os momentos que ele tira para ficar sozinho, ele tem os momentos onde ele treina os apóstolos, onde ele delega, onde ele tira algumas tarefas, onde ele dorme. A gente localiza isso tudo na vida. Ele tinha amizades, ele participava de atividades salutares, ele fazia tudo. Então, se tem uma coisa que eu queria desafiá-los, você que está ouvindo aqui agora, faz uma lista da sua vida, o que você anda fazendo, vê o que você pode tirar, o que você pode cortar, pode simplificar. Segue Jesus Cristo, não dá errado, não. Vê o que ele fazia, faz o mesmo, vê como ele simplificava, que vai dar certo. E uma coisa interessante é que pode ter alguns jovens casais nos assistindo, né? Jovens ou mais experientes, e o Teles falou muito bem aqui do Elder Holland, a esposa dele. Às vezes nós vamos ter diferenças, e é muito bom que se tenha, e pode usar o cônjuge ajudar o outro, né? Às vezes ele vai chegar em casa um se sentindo exausto. É importante essa ajuda mútua, né? Até mesmo para ver algumas coisas que precisa ser eliminado, né? Lá na minha casa, muitas vezes, quem me diz o que precisa parar de fazer é minha esposa. E é uma bênção, nesses momentos de exaustão, que certamente todos um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos, né? Excelente. Tem um comentário aqui no chat, né? Raquel está dizendo, tem aquela escritura que diz que a fé é a esperança nas coisas que não se veem, mas se crê. Às vezes a gente não consegue ver o futuro melhor, mas podemos ter fé nele, né? Obrigado pelo comentário. Muito bom. Então estamos chegando aqui ao final, né, dessa nosso podcast, né? Eu queria terminar aqui com as palavras do presidente Nelson, né, que é o último conselho, né, sobreviver quando você precisar ser reconfortado, né? O que me leva diretamente para o Getsemane, né, para o jardim do Getsemane. As palavras do presidente Nelson: pense no Salvador, o que ele tinha que sofrer, o que ele estava sofrendo. E aí, vejam aqui as palavras do presidente Nelson: Deus sabe tudo,
e tudo vê. Em toda a eternidade, ninguém jamais os conhecerá ou se preocupará com vocês mais do que Ele. Ninguém jamais estará mais perto de vocês do que Ele. Vocês podem abrir seu coração a Ele e confiar que Ele enviará o Espírito Santo e anjos para cuidar de vocês. Ele demonstrou seu amor supremo quando enviou seu Filho unigênito para morrer por vocês, para ser seu Salvador e seu Redentor. Então pense no Salvador lá no Jardim do Getsemane. Ele tinha isso, ele sabia que Deus tudo via. Ele pede: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade, né? E ele conhecia, ninguém conhecia o Salvador como o próprio Pai o conhece, né? E ele estava perto dele, né? Seu coração se abriu, ele sabia que o Salvador podia confiar nele, e ele enviou o anjo para o confortar. Não é isso que o presidente Nelson disse? Ele enviará o Espírito Santo, né? Eu imagino Cristo bem amigo do Espírito Santo, né? Ele enviou um anjo para cuidar do Salvador. O próprio Salvador precisou de um anjo, né? Cada um de nós precisa, né? Ter esse anjo na nossa vida e ser confortado nas nossas dificuldades. Um sentimento aí, já se sentiram assim, reconfortados no momento de necessidade? O que vocês dizem para os jovens aqui, nesse final aqui do nosso podcast? Eu acho que tem momentos na nossa vida que nós vamos se sentir só, desconfortados, né? E nenhum ser mortal talvez vai compreender o que a gente está passando. Mas Cristo, Ele passou por tudo o que nós já passamos, Ele sofreu por tudo que nós sofremos, né? Lembrei de Alma no capítulo 7, quando ele fala que Ele seguirá sofrendo dores, aflições e tentações de toda espécie. E lá no versículo 12, no finalzinho, diz assim: para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com suas enfermidades. Quando nós nos sentimos extremamente sós, nós podemos lembrar que o Salvador também já se sentiu só. Quando nós temos e enfrentamos alguns desafios, e seja qual seja a espécie desse desafio, a gente pode se voltar para o Salvador e saber que Ele sofreu por todas as nossas dores, tentações e aflições, para saber como, segundo a carne, né, segundo o que a gente passa, como nos socorrer das nossas enfermidades. Então eu sei que, por mais desafiador que sejam alguns momentos da nossa vida, Cristo, Ele passou por isso, Ele sabe como nos socorrer, porque Ele sofreu isso. E isso é o que me dá muita força e muita esperança. Os momentos mais desafiadores que eu vivi na minha vida, me senti só, momentos angustiantes, depois eu senti paz, esperança, depois que eu consegui olhar e me concentrar no Salvador. Senti o amor, o poder, a força que vem do seu sacrifício, que é a grande demonstração de amor por todos nós. Jesus Cristo, como sempre, é exemplo em tudo, né? Ele é o Jeová do Velho Testamento, e como Jeová ele se apresentou como Deus a Moisés. Jesus Cristo é um Deus, sempre foi Deus. Só que quando ele submete ao plano de salvação e vem à Terra, ele não era mais onisciente. Tanto que quando perguntaram quando ele voltar, ele falou assim: eu não sei quando ele volta, não, eu sei quem sabe é o Pai. Ou ele mentiu ou ele não sabia. Eu fico com o que ele não estava sabendo. Então, se a gente pega isso, ele sendo um Deus, vem à Terra, se submete a isso, ele também tinha momentos de insegurança, de incertezas, onde a única coisa que ele fala: Pai, é possível? Não é possível? Então tá bom, eu sigo. Pai, onde estás? Eu não estou te localizando, mas eu continuo seguindo. Até o momento, o último de todos, que ele fala: está tudo consumado, eu entrego o meu espírito. Então ele se entrega à vontade de Deus, ele se submete à vontade de Deus, ele dá um salto de fé, que talvez seja, é fácil estar falando assim, né? Mas eu estou colocando Cristo como exemplo, onde a gente tem que dar os nossos saltos de fé, sem ter conhecimento do que vem, a não ser a fé dele, fé que ele cumpre promessas. Maravilhoso. Perfeito, amigos. Então,
Chegamos aqui ao final aí do podcast. Agradecemos aí aqueles que puderam se conectar e aqueles que estão vindo agora e possam pensar aí no que foi ensinado e possam procurar aí esses recursos que podem te auxiliar nesses momentos. Então, nossa ideia aqui é traçar esse guia de sobrevivência para que possam ser fortalecidos em suas dificuldades, em seus desafios, que possam ser orientados pelo Senhor naquilo que precisam, né? E nós vamos sempre buscar aí os conselhos das autoridades gerais, das escrituras, que vão nos auxiliar aí. Então participem aí a cada semana, ao meio-dia, nas quartas-feiras. Hoje tivemos uns problemas para começar, mas vamos começar pontualmente ao meio-dia, na próxima vez, aqui pelo YouTube. E aqueles que não puderam participar, vai ficar gravado aqui no YouTube e também nas redes sociais aí. Nós vamos estar no podcast também no Spotify, né? Então, aqueles que não marcaram ainda, lembre-se que aqui na descrição do grupo tem, né, o link aí para você se inscrever, para você marcar sua frequência aqui no nosso curso Guia de Sobrevivência, também nos demais cursos aí do Instituto. Muito bem. Vamos despedindo aqui. Algo mais aí, meus amigos? Se inscreva no canal, compartilha com um amigo. É isso aí. É isso aí. Compartilha aí com todos. Então, até mais, pessoal. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão, tá?